Amém? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Leia o versículo 12. Jó 34, verso 12. Um pouquinho mais grave. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso adultera o juízo. Pode ler como está na tua Bíblia. Vamos repetir mais uma vez? Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por este momento, por mais um dia de vida. Eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos nesta casa, chamada Casa de Deus, Casa de Oração, onde nós estamos aqui para adorar o Senhor. Receba a nossa alegria, receba, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já recebeu os nossos louvores, e agora a tua palavra com certeza vai adentrar nos nossos corações. Eu que te peço em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Antes de se assentar, dê um abraço nessa pessoa, diga a ela que Jesus o ama muito. Se ele não amasse, ele não teria dado a sua vida na cruz por você. Então Jesus te ama muito. Glória a Deus. Eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite 7 coisas que Deus não pode fazer. Ah, pastor, mas Deus não é Deus? Ele é Deus. Qual é o tema mesmo? 7 coisas que Deus não pode fazer. Nós lemos aí o verso. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso adultera o juízo. Deus é o Todo-Poderoso. Isso significa que Ele tem poder para fazer tudo. Porém, poder fazer e querer fazer todas as coisas, ou seja, eu vou falar mais claro aqui. Porém, poder fazer e querer fazer é uma outra coisa. Observe o que eu vou dizer aqui. No caso de Deus, existem algumas condições na sua personalidade que impede de fazer certas coisas. Vejamos o que Deus nunca fará, o que Deus nunca pode fazer. Primeira coisa, o que Deus não pode fazer? Primeiro, Deus não pode negar a si mesmo. O que eu falei mesmo? O que Deus não pode fazer? Resposta: Deus não pode negar a si mesmo. Pode falar para o seu irmão? Deus. Agora nós vamos abrir rapidamente. Eu vou falar sempre um versículo ou dois. Você vai abrir 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Repito, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Vamos falar junto? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A questão de negar a si mesmo é uma questão de personalidade. Até nós humanos também temos isso. Imagine uma pessoa honesta tendo que negar. Imagine uma pessoa sincera, direita, honesta, ter que negar. Isto é inaceitável. Ou seja, essa pessoa não vai aceitar de forma nenhuma ela ter que negar. Aqui diz assim: isto é inaceitável para aquela pessoa sincera. A consciência dela vai pesar muito se ela cometeu erro, sendo ela sincera. Semelhantemente com Deus. Deus jamais quer fazer algo desta forma.
Deus jamais vai cometer um erro sabendo que ele não pode fazer isso. Quem está entendendo, fala bem. Uma pessoa sincera jamais vai querer fazer isso. Se uma pessoa sincera jamais quer fazer tal coisa, imagine Deus, que é o Criador, que é o Senhor de todas as coisas. Veja algumas características que regem a personalidade de Deus. Podemos ver: amor, bondade, sabedoria, justiça, verdade, etc, etc. Posso ouvir um amém? Se Deus negar a si mesmo, ele entra em contradição com a sua própria palavra. Amém? Ele não pode negar a si mesmo. Se negar, ele falha. E Deus não pode falhar. Vira para o seu irmão e fala: Deus não pode falhar. Aqui na terra, os trapaceiros enganam a si mesmos. Ou seja, enganam uns aos outros e a si mesmos. Eles não têm palavra, eles falam e não cumprem. Eles digam: eu vou e não vai, eu faço e não faz. Até crentes espalhados por esse mundo afora entra nesse caminho dizendo: eu faço e não faz, eu vou e não vai. Não é verdade? Quantas vezes você fala: eu não vou fazer isso, e você faz, depois você se arrepende e começa você mesmo a ficar brigando contigo mesmo: meu Deus, eu falei que não ia fazer e fiz, por que eu fiz isso? Porque nós somos falhos. Nós somos o quê? Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não pode errar. O nosso Deus não erra. O nosso Deus nunca errou e jamais errará. Esse é o Deus que eu e você estamos servindo. Quem está servindo ao nosso Deus, levante a mão. Fala assim: nós estamos servindo um Deus poderoso. Diga amém. Quem é falho aqui, levante a mão. Nós somos falhos. Deus não, mas nós somos falhos. Então, a primeira coisa que Deus não pode fazer é negar a si mesmo. Diga ao seu irmão do lado: Deus não pode negar a si mesmo. Esta é a primeira coisa. Deus não pode negar a si mesmo. Segunda coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode mentir. Deus não pode. Fala para o seu irmão do lado: Deus não pode mentir. Então nós vamos abrir no Salmo de número 31, versículo 5. Deus não pode mentir. Salmo 31, verso 5, diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Deus de quem mesmo? Vamos repetir mais uma vez? Digam amém. Veja bem, Deus é a própria verdade. Desta forma não se acha mentira com Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, se cumpre cabalmente. Digam amém. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Porque o diabo é o pai da mentira. Se Deus mentir, então Deus estaria em parceria com o diabo. Por esta razão, Deus não pode mentir. Deus é a verdade. Deus é a própria verdade. O pai da verdade é a própria verdade. O diabo é o pai da mentira. Deus, como pai da verdade ou a verdade, ele jamais divide a sua glória com alguém. Posso ouvir um amém? Deus não divide a sua glória com... Porque se ele mentir, ele estaria em parceria com o diabo. Se ele vivesse uma vida de mentira, ele estaria em parceria com o diabo. Por isso nós vamos ler no livro de João, no capítulo 8, verso 44. Segunda coisa que Deus não pode fazer é mentir. Deus não pode mentir. Então no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala de ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Repito, quando ele profere mentira, fala do que mesmo? Do que ele é próprio.
porque é mentiroso e pai da mentira. Então o que esse verso está dizendo? O próprio Jesus dizendo que o diabo ele é o pai. Então Deus não pode mentir, porque a mentira é filha do diabo. Deus não pode mentir, porque a mentira é o que mesmo? Deus é verdade, e a verdade não mente. Diga ao seu irmão do lado: evite mentira. Se vivermos uma vida de mentira, estamos concordando com o diabo. Se nós, olhe para mim, vivermos uma vida de mentira, nós estamos concordando com o diabo. E que concordamos com o diabo, estamos em parceria com ele. Por isso não podemos viver uma vida de mentira. Vamos abrir mais uma vez lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 21, por favor. Estamos falando das coisas que Deus não pode fazer. Que Deus não pode fazer, Ele não quer que nós, seus filhos, fazemos também. Então, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito assim. Todos encontraram? Digam amém. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Repito, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem entendeu, fala amém. O mundo está cheio de mentirosos, que vive uma vida de fraude, enganando e confundindo tudo e a todos. Portanto, se você vive uma vida de mentira, para antes que seja tarde. Porque o nosso Deus não pode mentir, e Ele não quer que seus filhos vivam em mentira, ou vive em parceria com o diabo. Mentira é filha do diabo. Se nós somos filhos de Deus, temos que estar longe da mentira, temos que estar fora da mentira. Por isso, vira para o seu irmão e fala para ele assim: fuja da mentira e fale a verdade. Digam amém. Terceira coisa que Deus não pode fazer: não pode mudar. Deus não pode mudar. Deus não pode. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não pode mudar. Vamos abrir Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Lá deixa bem claro que o nosso Deus não muda. Vamos ler. Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vamos repetir? Malaquias 3:6. Vamos lá. Então, o próprio Deus falando. Ele está dizendo que eu sou o Senhor e não mudo. Ele está dizendo que Ele não muda. Deus não pode mudar. E Ele diz assim: é por isso que vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus quer dizer, por causa das suas atitudes, os seus erros, aqueles que vocês falharam comigo, eu poderia eliminar vocês, mas eu não mudo. Amém? Diga aleluia. Deus é o mesmo. Ele é perfeito. Perfeição é algo completo que não precisa de mais nada, nem sombra de viração. Sendo assim, Deus é eternamente o mesmo. Diga aleluia. Ele não envelhece. Amém? Ele não adoece, ele não se cansa, ele não fica fraco, ele não enfraquece, não se ira a ponto de perder o controle. Enfim, Deus não muda. Fala comigo assim: Ele não envelhece, Ele não se cansa, Ele não enfraquece, Ele não adoece, Ele não ira a ponto de perder o controle. Fala: Deus não muda. E esse Deus é o meu Deus. Diga aleluia. Nós aqui mudamos ou não mudamos? Mudamos ou não mudamos? Quem era eu aos 40 anos? 40 anos? Caramba, tudo isso. Quem era eu? Eu sou muito velho, né? Quem era eu aos 40 anos atrás? Pele diferente, né? Cabelo maior. Tá me entendendo?
bonitão. Eu ainda sou bonito ainda, mas eu era mais bonitão. Pelinha esticada. Eu vivia aquela vida lá fora no mundo, como eu já falei para vocês. Cantava de lugares em lugares. Mas os meus colegas, todos os meus colegas da Zona Leste de São Paulo e lá de Minas, eles não me chamavam pelo nome, Paulo. A minha esposa me conhece, sabe disso. Eu era tão bonitinho. Eles me chamavam de galã. Minha esposa está de prova aí. Meus colegas me chamavam, até hoje me chamam de galã. Alguns irmãos que converteram e são pastores hoje, né? Eles chegam de mim, e aí, eles não me chamam de Paulo. E aí, galã? Por causa daquela época. Mas hoje mudou, o galã perdeu os cabelos. Ela fez um corredor aqui em cima. Eu cheguei no espelho e fiquei olhando para mim, eu falei, caramba, não sou eu mais. Eu não sou mais aquele cara. Quem era você há uns 20 anos atrás? Aquela pelinha esticada, não tinha pé de galinha. Não é verdade? Mudou. Nós envelhecemos, o tempo foi passando e a gente continua envelhecendo, a pele vai mudando, vai enrugando, a gente vai ficando cansado, não tem mais aquele pique que a gente tinha antes. É verdade ou não é? Hoje eu saí com um dos membros da igreja aqui, foi em um determinado lugar, ele foi comigo, aí ele estava falando assim, eu estou com 56 anos, pastor, não tenho mais aquele pique que eu tinha, qualquer coisa já estou cansado. Aí eu falei assim, meu irmão, tudo muda, a gente vai subindo assim, ó. Quando chega nos 50, tem gente que fala assim, a gente continua subindo até os 100, não, você vai até os 50, chegou aos 50, você começa a descer a escada novamente, Quem era você há uns anos atrás? Quem era Vilma há alguns anos atrás, toda bonitinha, vinha para a igreja, subia, né? Pastora Gredalta, não é verdade? A gente era diferente no passado, a pastora Nazaré, quando eu conheci ela, eu falei, que gata! Mas ela continua gata ainda, minha esposa. Amém, igreja? Amém? É a verdade ou não é? A gente muda ou não muda? Mas o seu Deus muda? Fala assim, mas o meu Deus não muda. Diga aleluia. Eu sei que algumas pessoas já assistiram aquele filme que tem passado na televisão aí, O Céu é de Verdade. Já repetiu, eu assisti umas 3 vezes lá em casa. O Céu é de Verdade. Aquele menino de 4 anos, o Calton, que foi para a mesa de cirurgia, ele entrou em coma, e ele morreu, e foi para o céu, e quando ele voltou ao normal, ele começou a contar como era o céu. Ele viu, falou que eu vi Jesus. Aí o pai ficou assustado, o pai era pastor, você viu Jesus? Vi. Ele começou a contar que viu Jesus, que viu a irmã dele, que havia morrido no ventre da mãe dele. Ele viu, a mãe nem sabia, quando ele contou, eu vi a minha irmã. Qual irmã, meu filho? Tua irmã está aqui. Não, a minha irmã que morreu no teu ventre. A mulher regalou os olhos. Eu vi. E tem mais, eu vi o meu bisavô. Aí o pai vai lá, pega o retrato do bisavô, aquele velhinho, né, todo enrugado, com o óculos caindo dos olhos. Não, ele não foi esse vô que eu vi, não foi esse bisavô que eu vi. Não, eu vi lá no céu, esse aqui está de óculos, lá no céu não usa óculos. Um menino de 4 anos falando. Aí eu fui lá, pegou foto do bisavô, quando ele casou, novinho, aquele rapaz novinho, bonito. Aí trouxe, aí o menino olhou e falou assim, esse vô que eu vi lá nos céus. Lá no céu ninguém fica velho, lá no céu ninguém envelhece, lá no céu você vive por toda a eternidade. Não fique preocupado que você perdeu os cabelos, ou que os cabelos ficaram brancos, que a pele ficou enrugada, que você ficou cansado, mas quando você chega lá, as suas forças vão ser renovadas, você será um novo homem, uma nova mulher, e vai louvar e engrandecer o nome do Senhor por toda a eternidade. Quarta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. E a ninguém tenta. Por isso nós vamos abrir em Tiago. Pega a sua Bíblia rapidamente. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Nós aqui vamos passar, mas lá no céu a gente vai continuar. Amém? Então aqui no livro de Tiago,
A quarta coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aqui em Tiago 1,13 está escrito: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Vamos ler? Está muito fraco, vamos começar de novo? Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Essa é a condição, ou seja, essa é uma colocação lógica. Deus não incentiva e tenta ninguém a fazer o mal, a fazer uma coisa errada. Primeiro, Deus deu ao homem livre arbítrio para ele fazer o que ele quer. Amém? O ser humano é que tenta e é tentado. É o ser humano que tenta os outros e também é tentado. Deus está acima de todas as coisas e as demais estão abaixo. Onde Deus está não entra tentação. Diga aleluia. E Ele mesmo não tenta ninguém. Por isso nunca mais, jamais você pode dizer que Deus te tentou, porque Deus não tenta ninguém. Você acabou de ler o verso aí. Deus é quem nos livra das tentações. Fala para o seu irmão: Deus é quem nos livra das tentações. Isso é quando obedecemos, porque Deus só vai me livrar das tentações quando eu obedeço. Porque se eu não obedeço e continuo fazendo eu, o problema é meu. Então Deus, Ele nos livra das tentações quando eu temo as suas palavras, quando eu amo a Ele, quando eu respeito a Ele, quando eu procuro vigiar. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Quinta coisa que Deus não pode fazer: Deus não fará nada sem antes anunciar. Deus não faz nada sem primeiro avisar. Amém? Se Ele fizer, veja bem aqui, Ele vai contradizer a sua própria palavra. Vamos abrir em Amós capítulo 3, versículo 7. Enquanto você abre Amós capítulo 3, versículo 7, eu repito: Deus não fará nada sem antes anunciar. Se Ele faz, ou se Ele procurar a fazer, Ele está tentando contradizer a sua própria palavra. E aqui em Amós capítulo 3, verso 7, está escrito assim, posso ler? Digo amém? Somos 3 amém, porque nem todos encontraram Amós. Posso ler agora? Eita. Então vamos lá. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos ler como está aí agora? Nesses versos aqui, ou nesse verso, Amós deixa bem claro que Deus sempre anuncia e anunciará aos seus servos. Ou seja, se vai acontecer alguma coisa, Ele revela aos seus servos. Um exemplo: Noé avisou o povo na sua época que ia acontecer o dilúvio. Quem revelou a Noé? Mais forte, igreja. Deus, veja bem, Noé avisou o povo da sua época que o mundo ia acabar em dilúvio. Quem avisou? Jonas anunciou os ninivianos que algo ia acontecer. Quem falou isso? Quem anunciou a ele? Nós, pregadores, estamos constantemente falando que breve Jesus vai voltar. Quem falou isso aos nossos corações? Porque está escrito, amém? Jesus que falou isso: eu vou voltar. Então nós, pregadores, estamos anunciando em todos os 4 cantos, ou seja, em toda a terra, nos 4 cantos desta terra, que breve Jesus vai voltar. Quem colocou isso nos nossos corações? Ele mesmo. A tua palavra, o Espírito Santo fala isso conosco. A própria Bíblia diz que Ele vai voltar. E muitos não estão dando a mínima. Noé pregou, o povo não deu a mínima. Está me entendendo? Sodoma e Gomorra estava no sofrimento terrível.
causa do pecado, Deus destruiu. Mas Deus mandou 2 homens antes. Deus está levantando pregadores de todos os lados para falar da sua volta. Nós estamos vivendo um mundo cheio de pregadores, mas muitos estão preocupados apenas em pregar cura, que a gente pode pregar também, mas acima de tudo prosperidade, enriquecer, etc, etc. Mas ninguém que fala sobre o retorno de Cristo. Então nós precisamos falar que Jesus vai voltar, porque Ele falou isso e nós estamos aguardando. E eu pergunto, quem está aguardando o retorno de Cristo? Levanta a tua mão. Então diga bem forte: eu estou aguardando o retorno de Jesus Cristo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que a palavra de Deus fala. Amém? Então, veja bem, Deus não faz nada sem primeiro avisar, sem primeiro anunciar. Ele tem falado, Ele continua falando. Ultimamente tanta gente está ouvindo. Deus está falando ao coração. Deus está mostrando através de sonhos. Deus está mostrando através de visões que Ele breve voltará. Quando o rico estava lá no inferno, ele clamava: Pai Abraão, por favor, deixe-me descer, deixe-me sair daqui, lá na terra, anunciar aos meus irmãos. Eu tenho irmãos que estão no caminho tortuosos, estão no caminho errados, estão indo para o abismo, estão vindo para o mesmo lugar que eu estou. Deixe eu ir lá e anunciar a eles, para que eles não venham para cá, para que eles se convertam. O que o pai Abraão disse? Lá na terra tem o quem? Lá na terra tem os profetas, lá na terra tem os pregadores, lá na terra tem aqueles que estão anunciando a meu respeito, que eles ouçam. E eu pergunto, quem está ouvindo a palavra de Deus a cada dia, diga amém. Diga aleluia. E os sinais se mostram cada vez mais que Ele está vindo. E você chegando lá, sabe o que vai acontecer? Você vai viver por toda a eternidade. A sua cabeça que é careca voltará a ter cabelo. Seus cabelos que eram brancos voltarão ao normal. Sua pele que estava enrugada voltará ao normal. Porque lá Deus vai mudar a sua vida. Você vai receber um novo corpo. Não é um corpo doentio como nós, que é carne, que qualquer coisinha a gente cai doente, qualquer coisinha a gente está lá amontoado. Por exemplo, quando as pessoas falam assim: pastor, o senhor pegou dengue? Eu não peguei dengue nada, a dengue que me pegou. Então eu fiquei mal. Então eu comecei a dizer assim: meu Deus, como o homem é frágil. Eu fiquei tão fraco, que as pernas pareciam que tinham acabado. Para você ver que nós não somos nada. Mas quando nós recebermos um novo corpo, nós vamos viver para sempre. Um corpo incorruptível, um corpo eterno. Amém? Onde você vai viver por toda a eternidade. Diga amém. Diga aleluia. Sexta coisa que Deus não pode fazer: Deus não fará o que o homem pode e deve fazer. Fala comigo: Deus não fará o que o homem pode e deve fazer. Veja bem, se Deus fazer o que o homem pode e deve fazer, o homem vai se tornar o quê? Preguiçoso, folgado, aproveitador. Se Deus faz tudo por mim, né? Josué capítulo 1, versículo 9. Abre a tua Bíblia aí rapidamente. Eu estou quase terminando. Josué 1, verso 9. Está escrito assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que aleluia fraco. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá. Não esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Fala assim: Deus está comigo. Diga aleluia. Certas ações Deus exige que o homem faça. Ele exige que nós venhamos fazer. Veja o exemplo de Josué. Josué olhava para frente e via inimigos, e via um caminho difícil. Sabia que lá na frente existiam muitos e muitos exércitos perigosos.
E ele talvez queria que Deus, Senhor, vai lá à frente e derruba todo aquele exército, acaba com tudo para a gente passar tranquilão. Jesus disse: nada disso, esforça-te, tenha bom ânimo. Você que tem que ir, você que tem que batalhar, vocês vão ter que conquistar a terra, você que vai ter que enfrentar os caras. Mas tem um detalhe: eu estou com vocês. Deus não quer dar de mão beijada. Tem pessoas que querem tudo de mão beijada. Está entendendo, igreja? Tudo de mãozinha beijada. Também anteriormente Deus disse para o povo, quando estava com medo junto ao mar vermelho: marchem. O que Deus disse? Marchem. E o povo tinha que marchar, porque o povo estava com medo. Marche, marche, marche. E não esqueça que eu estou com você. E não esqueça que eu estou ao lado de vocês. Não esqueça que eu estou andando com vocês. Diga aleluia. E tantas outras coisas Deus requer de nós. Deus requer de nós ânimo, esforço, coragem, fidelidade. Deus requer tudo isso de nós. Nós não podemos nos acovardar. Deus está conosco, mas nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que Ele faça tudo. Nós podemos e devemos fazer certas coisas. Digam aleluia. Não podemos querer que Deus faça tudo, senão Ele seria servo e não o Senhor como é. Cabe Deus fazer o que Ele quiser, impossível ou não. Cabe nós, amém? Cabe nós sermos fiéis e obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Lá no livro de João, no capítulo 11, versículo 39, lá fala sobre a pedra. Olhe para mim. É como a pedra que Jesus disse: tire a pedra. O que ele disse? Ele disse para Marta, para Maria, os que estavam: tire a pedra. Agora eu pergunto para a igreja nesta noite: qual o mais fácil para você? Qual o mais fácil para você? Tirar a pedra do sepulcro ou mandar o defunto após 4 dias ressuscitar? Qual o mais fácil? Tirar a pedra, não é? Porque Jesus falasse assim: olha, eu vou tirar a pedra e vocês mandam Lázaro ressuscitar. Ah, Senhor, a gente não pode. Não, a gente não tem condições, a gente não tem poder. Então Deus disse: vocês podem fazer isso. Pode ou não pode? Então faça o que você pode fazer. Vai lá, tire a pedra. A pedra era pesada? Era. Chame alguém. Uma pessoa só é difícil, mas ajunta aí e consegue tirar. E consiga. E eles então reuniram e afastaram a pedra. E Jesus disse: agora eu vou fazer o que vocês não podem fazer. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Jesus não precisou mover os braços, mover a sua força. Jesus não precisou empurrar a pedra. Os homens podiam fazer aquilo. Jesus não queria fazer aquilo. Aquilo ali era muito mais fácil. Ele podia fazer isso, se a pedra desaparecer. Mas ele disse: vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Vai lá, tire a pedra. Tem muitas coisas que estão nos nossos caminhos e nós não tiramos. Nós não afastamos, querendo que Deus desça e faça. Aquilo que é impossível, Deus vai fazer na nossa vida. Mas aquilo que podemos fazer, vamos dobrar as mangas e vamos fazer, porque Deus continua andando conosco, nos dando força para continuar a jornada. Diga aleluia. Diga ao seu irmão do lado: podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Meu irmão, olha no rosto do irmão. Você está olhando para mim, olha para ele assim do lado. Fala desse jeito: podemos e devemos fazer o que está ao nosso alcance. Diga aleluia. Sétimo e último. A sétima coisa que Deus não pode fazer: rejeitar quem se arrepende de verdade. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Eu tenho o costume de dizer que a fraqueza de Deus se chama misericórdia. No Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17 está escrito: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezará. Aleluia, ó Deus. Deus não despreza alguém que se dobra diante dele e se arrepende. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Ele está pronto para perdoar. Deus é amor. Esta é a sua característica principal. Posso ouvir um amém? Desta forma é impossível a Deus recusar alguém que se arrepende verdadeiramente. Jamais ele vai recusar. Existem vários exemplos na Bíblia. O Salmo 78, você pode ver o Salmo 81, no livro de Atos, no capítulo 7. Apesar da rebeldia de muitos seres humanos,
Deus ainda perdoa. Mesmo o cara erra a primeira vez, cai, quebra o nariz, volta, se arrepende, Deus perdoa. Ele vai lá, erra de novo, Deus volta. Agora existe daquele que continua errando, e até morre no momento que não dá tempo de pedir perdão. Por isso tem que se arrepender e procurar andar certinho nos caminhos de Deus, para não ser pego de surpresa pela morte. Quem está entendendo, fala amém. Diga aleluia. É João 6,37. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, está dizendo todo aquele. Você pode errou hoje, errou amanhã, errou. Eu não estou dizendo para que você continue na vida do erro, porque é aquilo que eu falei. Você pode estar errando hoje, confessa amanhã, aí você erra depois de amanhã, confessa e assim por diante, até que você pode quebrar a cara. Pode ter um dia que você pode ser chamado na hora que não dá tempo. Quem está entendendo, fala amém. Jesus repete esta posição divina quando ele diz: de maneira nenhuma lançarei alguém fora. De maneira nenhuma lançarei aquele que vier a mim fora. Quem foi, quem está vivendo em Jesus, levanta a tua mão. Diga aleluia. Assim podemos confiar no amor de Deus para nos perdoar e receber como o filho pródigo da parábola, que foi perdoado, que foi recebido. Quantas vezes pecamos e Ele nos perdoa? Quantas vezes nós cometemos erro e nos colocamos diante dele: Senhor, me perdoa, e Ele nos perdoa. Amém? E Ele nos perdoa. Quantas vezes, meu irmão? Diga ao seu irmão assim, fala para ele assim: aquele que se arrepende de verdade, Deus perdoa. Agora tem pessoas que falam que se arrepende, mas não arrepende de verdade. Por isso às vezes continua sofrendo, continua passando por momentos difíceis. Nós temos que aprender a nos colocar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Pedro, por exemplo, diz para Jesus que até quantas vezes pecamos contra o nosso irmão e devemos perdoar. Aí ele já adiantou dizendo até 7 vezes. A tradição dos rabinos naquela época era perdoar até 7. Até 7. A tradição, eu já conheci algumas pessoas que já disseram para mim assim: eu só perdoo até 3. Passou de 3, não perdoo mais não. Já naquela época ele dizia que podia perdoar até 7. Era a tradição dos rabinos. E os seres humanos, com esses mesquinhos cálculos humanos, chegaram para Jesus dizendo: eu devo perdoar. Ou eles tinham em mente que deviam perdoar só até 7 vezes. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Não te digo que só até 7, mas as 70 vezes 7. Digam amém. Digam amém. Por que ele está dizendo que a gente deve perdoar até 70 vezes 7? Porque Ele é perdoador. Ele está pronto para perdoar. Ele quer nos dar uma chance. Ele não quer que você vá para o inferno. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, na morte daquele que morre no pecado. Ele quer perdoar, desde que você realmente se curva diante dele e diz: Senhor, me perdoa, perdoa os meus erros, me ajude a sair fora desse erro, me ajude a deixar isso que é errado, me ajude a mudar de direção. Meu Deus, eu não quero continuar nesse caminho errado, me ajude, me dê força. E com certeza Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força e você vai conseguir. Diga aleluia, diga amém. Deus é sem dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, o Todo-Poderoso. E Ele está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu acrescento ainda: e sobrecarregados. E disse o Senhor: eu vos aliviarei. Diga aleluia. Eu vos aliviarei. Porém, se nós não nos curvarmos e pedirmos perdão a Deus e pedir força, a gente não vai conseguir. Cada dia que se passa as coisas estão ficando mais difíceis. Cada dia que se passa as coisas estão ficando mais ruins.
Por isso nós temos que nos apegar mais no Senhor, para podermos conseguir chegar até o final da picada. Digam amém. Aqui diz assim, que se Deus é por nós, quem crê que Deus é por você aí? Deus é por você ou não é? É ou não é? Há 5 anos atrás eu estava olhando lá na minha parte, eu preguei um sermão titulado 5 coisas que Deus nunca viu. 5 anos atrás. E hoje estou falando aqui 7 coisas que Deus não pode fazer. E eu falei aqui nesta noite para você memorizar. Primeiro, Deus não pode negar a si mesmo. Fala comigo, Deus não pode negar a si mesmo. Segundo, Deus não pode mentir. Terceiro, Deus não pode mudar. Quarto, Deus não pode ser tentado. Quinto, Deus não faz nada sem anunciar. Sexto, Deus não faz o que eu posso fazer. Sétimo, Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Agora pergunta ao seu irmão, você entendeu? E eu pergunto, vocês entenderam? Então levanta as 2 mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, porque Ele é digno de honra e de toda glória. Fique de pé toda a igreja. Estas coisas Deus não pode fazer, e Ele quer que nós também, como filhos, fazemos o mesmo. Nós não podemos falar que eu vou fazer e não faz. Nós não podemos ficar negando a nós mesmos, negando as pessoas. Nós não podemos mentir, não podemos ficar tentando a Deus ou tentando o nosso próximo, o nosso semelhante. Não podemos sair por aí fazendo o que bem queremos. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não faz o que eu e você podemos fazer. Tem pessoas que querem que Deus manda alguém lá na porta da casa dele. Olha, eu estou aqui te falando que a porta do emprego abriu para você lá, me dá a carteira que eu já vou mandar registrar agora. Deus quer que você vá atrás, Deus quer que você procura, Deus quer que você ora, Deus quer que você fala com Ele. Senhor, abre as portas, e você tem que ir, e Deus então vai estar com você. Não pense que Deus vai fazer todas as coisas para você, que Ele não vai. Ele te deu força, te deu capacidade, te deu inteligência, te deu sabedoria. Você pode andar, você pode falar, você pode ouvir, você pode dobrar esses teus joelhinhos e falar com Ele. Ele te deu condições para isso. Há dentro de você um potencial colocado por Deus para você poder fazer o que você pode, o que está no seu alcance, você vai poder fazer. Levanta a tua mão no alto e fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que esta semana seja uma semana abençoada na minha vida. Me livra de todo mal, de tudo que não presta. Abre portas, porque eu preciso de Ti. Me proteja, me livra de todo mal. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Agora aplauda o nome do Senhor e eles vão estar louvando um cântico. Sensíveis